Insônia? Essa é uma pergunta que a doutora Josiane quer fazer para você e quer te ajudar também. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, Pri? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Que seja uma tarde muito proveitosa pra gente, né, Pri? Isso mesmo, seja uma tarde linda, né, doutora? Exatamente. A gente vai falar durante o dia para quem sabe ajudar à noite, né? Esse tema tão importante que é a insônia, Pri. E é um assunto muito importante, mas é até, bom, antes de convidar você para falar aqui, eu estava comentando com os ouvintes da Rádio FM, essa noite, inclusive, eu tive insônia, gente. A insônia começou, eram umas 2h30 da manhã, e eu acho que eu peguei no sono quase umas 4 horas da manhã, então é ruim, é complicado, né? Porque aí você começa a pensar, você vai pro banheiro, você volta, e você busca sono, e o sono não vem, e aí no outro dia você fica, igual eu tô comentando hoje com os meus amigos aqui, eu tô acabada hoje. Ai, Pri, olha, você quer ver a gente em processo terapêutico, que tá vindo, assim, conteúdos pra gente organizar, como a noite pode começar a vir toda aquela lembrança do que a gente conversou durante o dia e isso interferir no nosso sono. Eu gostaria de comentar, Pri, que o nosso emocional está inteiramente ligado com o nosso sono, com os nossos sonhos, né? Tanto que tem pessoas que falam assim, eu não vejo nada antes de dormir, porque se eu começar a ver um assunto antes de dormir, pode ter certeza que eu vou ter insônia. Então tem gente que assim, umas 2 horas antes de ir para a cama já precisa desligar a TV, desligar celular, sair de computador, porque não só essa luminosidade que atrapalha, mas o que a pessoa vê, ouve, fica na cabeça e ela fica pensando naquilo. Então, junta que já pode ter alguma preocupação da própria vida, junta aquilo que a pessoa vê do mundo. Então, isso tudo vai congestionando, e a parte importante que eu quero falar hoje aqui, vai fazendo a gente lembrar de coisas que a gente já passou, naquele sentido ou parecido. Isso que eu gostaria de compartilhar, Pri, porque muitas vezes a gente fica agoniado, por que eu não tô dormindo, né? E essa luta, e essa força, eu tenho que dormir porque amanhã é um dia de trabalho, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se acalmar e tentar pensar, por que eu tô desse jeito? É interessante. Por que eu tô desse jeito? Pri, tudo que a gente vê, ouve, todo cheiro, paladar, tudo que vem pelos órgãos do sentido pode puxar memórias da nossa história de vida, inclusive de muito bebê. Então, se eu vejo algo que aquilo faz alguma conexão em alguma coisa que eu passei, especialmente de desconforto, sabe o que acontece, Pri? O nosso sistema nervoso simpático, ele ativa. Começa a vir sintoma, falta de ar, um frio na barriga. Por quê? Aquilo que a gente viu, aquilo que a gente leu, aquilo que a gente ouviu foi um gatilho para puxar uma memória de algo. Eu vindo para cá, Pri, eu pensei num exemplo que eu gostaria de dar. Pode falar, fica à vontade. Um exemplo, Pri, vamos supor uma pessoa que tenha passado por um abuso sexual na infância. Na hora que ela vai dormir, já vai ter um problema. Por quê? O deitar na cama e o descansar já bota essa pessoa em estado de alerta, especialmente se ela passou por alguma situação traumática disso durante a noite. Entendi. Quantos relatos, assim, mais do que a gente pode imaginar, há de pessoas que foram abusadas até dentro da própria casa. Infelizmente, essa é uma realidade. Nossa. Mas eu não quero focar na história, eu quero focar assim. Se você que está nos ouvindo passou por uma situação, por exemplo, grave desse tipo, ou os pais brigavam muito, tinha muita violência em casa, especialmente à noite. Certo. Na hora que a gente vai deitar na cama, que é a hora de descansar, é a hora que a gente mais tem que confiar, porque a gente está dormindo, tem que confiar que nada de
ruim vai acontecer com a gente, porque a gente Sim, está em estado sim. de descanso. Se a gente passou por alguma situação, por exemplo, de abuso, eu não diria impossível, mas é perto dessa linha, fica quase impossível a gente conseguir descansar, porque o descanso, ficar atormentado pela sensação de ser invadido, porque a memória está guardada. Então a pessoa não consegue dormir. Por quê? Muitas vezes é porque passou por uma situação muito grave quando pequena. E se ela vai assistir uma novela antes de dormir, tem alguma cena que lembra, mais ainda potencializa, ela não vai conseguir dormir enquanto ela não entender que ativou a criança dela. E se ativou a criança dela, ela vai precisar se acalmar. Lembrar que hoje é adulta e que hoje você não vai deixar nada de ruim te acontecer. Tem que fazer tem que trazer a consciência, a memória e tomar uma postura hoje. O que eu passei foi quando criança, hoje eu sou adulta e eu não permito mais isso comigo. A gente tem que ligar uma coisa com a outra. Não adianta a gente só pensar assim, eu tô sem dormir, por quê? Será que é melatonina? Pode ser falta do hormônio, a gente tem que fazer um exame médico para ver. Mas, se tá tudo em ordem, tem alguma coisa emocional. E a gente tem que descobrir, e tá lá na infância. Por trás de uma insônia vem muitas coisas, muitos conflitos, muitas, na verdade, inseguranças, vem assim, até nervoso que você passou durante o dia. E quando a pessoa passa nervoso então, hein, doutora? Então, quando a pessoa passa o nervoso durante o dia, ela pode até levar o dia, assim, com a força que ela tem interna. Certo. Mas na hora que a gente deita, Pri, Não tem jeito. tudo começa a relaxar. Olha, é tão interessante isso. Se a gente tem um machucado no corpo, vai chegando à noite, ele começa a doer. É isso Porque mesmo. o nosso corpo entra em relaxamento, tudo começa a aparecer mais. É isso mesmo. Aquilo que a gente passou durante o dia vai aparecer mais durante a noite. E daí a gente vai ter que fazer algum manejo nisso, Pri. Porque à noite nós temos que conectar com o quê? Com a confiança do descanso, do deleite. Entendi. É tanta coisa, Pri, tanto que eu falei deleite agora, eu lembrei. Bebês que não passaram pelo deleite, não puderam ter descanso. Quando estava dormindo, a mãe arrancava do berço, tudo isso atrapalha o sono, porque esse estado de relaxamento e de deitar não foi cuidado desde bebê. Então a pessoa está sempre em estado assim de susto, porque o deleite, que é depois que o bebê mama, ele entra naquele relaxamento. A gente, se não foi permitido isso, ou se arrancaram a gente do berço, não deixava a gente dormir, toda hora acordando, sonos interrompidos, a gente tem registro, Pri. Então, na hora que a gente deita, que é para descansar, muitas vezes a gente fica, que hora que vai vir essa interrupção, que lembro, eu tenho que me acalmar e falar, hoje está tudo bem. Hoje eu tô segura, hoje está tudo bem. Foi assim que eu me senti, né, nessa madrugada, quando eu acordei às 2h30 da tarde. Gente, só lembrando, você que ligou seu rádio agora, na Rádio Zé FM, a rádio que fala com você, nós estamos aqui nos estúdios com a doutora Josiane, que é psicóloga, psicanalista, e nós estamos hoje falando sobre um assunto, sobre a insônia. Se você dorme bem, se você não dorme, se você conhece alguém que está passando por isso, hoje a doutora está aqui. Tá falando sobre a insônia, como a gente pode, na verdade, dobrar ela, né? Dobrar ela. Tem que dar um jeito. E hoje foi verdade. Quando eu acordei às 2h30 da manhã, doutora, foi isso que eu fiz. Falei, respirei, fui ao banheiro, voltei, eu vi que eu tava um pouquinho sem sono, eu falei, calma aí, tá tudo bem. Eu vou dormir, eu vou voltar a dormir, você sono... Pode demorar um pouquinho, mas assim, eu comecei a fazer isso com o meu pensamento. Com o pensamento. Está tudo bem, eu tô bem, minha família tá bem, tá tudo bem. E foi assim que eu adormeci de novo, entendeu? Ô, Pri, tem uma coisa também que acontece na madrugada, a gente lembrar, eu não tô no controle de nada, nem quando eu tô acordada eu tô no controle. É que a gente sente quando tá acordada, a gente tá mais no controle das coisas, mas a gente não está. A gente tem que focar nossa atenção na nossa rotina e mesmo assim,
né? Tem coisa que acontece que a gente nem imaginava, atravessou nosso caminho. A noite é uma hora que mais ainda a gente tem que se haver, que a gente não controla nada, porque o sono é esse lugar. Eu saio do controle de tudo, eu solto tudo. Então, se eu sou uma pessoa muito controladora, que eu quero mandar em todo mundo, quero tudo do meu jeito e tal, para dormir, eu tenho que soltar tudo isso. E eu tenho que relaxar. Ou seja, eu tenho que soltar todas essas cordas do controle. E às vezes a pessoa não sente que tudo vai ficar em ordem se ela dormir. Parece que ela tem que ficar acordada para manter tudo em ordem, como se isso fosse segurar tudo em ordem. O que segura em ordem é a confiança e a segurança que tá tudo bem e ponto. Legal. É isso que segura. Eu fico imaginando as pessoas que falam assim, nossa, quando eu sei que vou viajar, eu não durmo à noite. A expectativa, né? A expectativa, se vai dar tudo certo, se vamos chegar no lugar, se não vai perder o avião, ou se vai acontecer alguma coisa no caminho. Tem gente que fica pensando, vou viajar, será que tem um hospital lá onde eu vou? Pois é, a pessoa fica pensando, o que é isso? É estar no controle, queremos se precaver demais, se prevenir demais. Sendo que no fundo, Pri, que controle a gente tem de todas as coisas. Pensa bem, como a gente controla, como a gente impede. A gente tem no nosso campo o mínimo. Arrumar nossa mala, dirigir bem, tá organizado com a viagem, mas do mais, a gente tem que ter fé para viver, Pri. Se a gente não tiver fé e confiança, a gente vai ter insônia. Uma coisa está muito ligada à outra. A gente precisa ter confiança, segurança e estar com os nossos traumas entendidos para ver que às vezes a criança vem à tona. Essa criança que preocupa, como vai resolver a vida no outro dia, o que eu vou fazer no outro dia. Então nós temos que descansar e confiar que tudo vai dar certo. Essa confiança nós temos que ter. E agora eu te pergunto uma coisa pra gente aqui, são 3h11 já. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sobre o hormônio do sono, sobre a melatonina. Você, como psicóloga, psicanalista, o que você acha sobre isso? Ô Pri, a gente tem uma conexão direta com o nosso corpo, com o biológico. Certo. Se a melatonina ela tá em falta, a gente precisa fazer essa reposição, porque é o hormônio do sono que a gente produz naturalmente. Sim. Mas ela entra em desequilíbrio e às vezes ela tá em menos quantidade, então a gente precisa complementar. Como a gente sabe se a nossa melatonina está baixa? Fazendo um exame, procurando um médico, fala, eu quero ver como que está o meu hormônio do sono, né? O hormônio do sono. Se tiver baixo, vai repor. Ah, mas quem toma sem saber? Quem toma sem saber e se não está precisando, não vai fazer o efeito. Por quê? Só faz efeito se a pessoa tiver com a melatonina baixa e daí vai repor por orientação do médico. Eu estava lendo sobre esses dias, né, como eu estou entrando no climatério, eu comecei, a pesquisar o que está acontecendo, o que não está. E aí eu comecei a ver também que as mulheres no climatério, pessoas que estão na menopausa, sofrem de insônia bastante, né, as mulheres, né, doutora? Pois é, porque no climatério, nessa entrada da menopausa, os nossos hormônios, eles estão todos se reorganizando. Okay. Então, o que acontece? Eles vão lá resvalando, né, na melatonina e eles vão... É como se a gente pensasse que eles estão se ajeitando. É como mudar uma sala. A gente muda a sala de lugar, assim, faz uma nova configuração. Então, na hora que tá movimentando tudo isso, a gente fica meio perdida. Então, é normal acordar à noite, ter aquele calor enorme. O sono fica desregulado, porque tá tudo pegando uma nova formatação. A própria menstruação vai ficando diferente, até que ela para de vir. Tudo isso, o calor. Então, tá reconfigurando. Muito importante isso. Eu não gosto da ideia que nós estamos descendo ladeira abaixo. Eu não gosto daquela ideia que a gente subiu no pico, agora só descer. Não, a gente só tá reconfigurando para um novo lugar e a gente vai viver feliz nesse novo, Pri. Não gosto de ouvir isso, não. Agora você vai descer da ladeira? Ladeira abaixo, tudo vai cair. Não, gente, nova configuração, novos lugares. E a gente vai viver bem a nossa vida. Seja qual idade, né, Pri? Ai, doutora Josiane, gente, estou aqui, né, batendo papo com a doutora Josiane.
Josiane, que é psicóloga, psicanalista, ela tem um Instagram, onde você também pode lá, tá? Conferir de perto, porque ela tem sempre um minuto aí, todos os dias, pra dar uma dica bem legal pra você, não tem, doutora? Tem um minutinho do dia, um minutinho. Olha lá no meu Instagram, no meu WhatsApp. O Instagram é psi.josiane Ramos Ferreira. Legal. Toda manhã um minutinho pra gente pensar em alguma coisa sobre a nossa vida. Nós vamos postar já, né, nos estúdios. O Jorge tá aqui ao meu lado, ele vai postar já o bate-papo entre Priscila Mello e doutora Josiane. Vai marcar a doutora Josiane e aí você já pode ir lá buscar o @ da doutora e começar a segui-la, que eu tenho certeza que vai fazer assim muito bem pra você. Doutora, agora 3h14, vamos parar por aqui. Obrigada, Pri, só tenho a agradecer, viu, querida? Eu também te agradeço, Deus te abençoe. Você também. E que você volte semana que vem com mais um assunto aí para poder ajudar toda a população de americana, porque de alguma forma a gente consegue ajudar um pouquinho. Obrigada, Pri, um abraço. Obrigada.